Boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nós e vamos dar início a mais um trabalho de estudo do Evangelho. E é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande aqui nos reunirmos em torno deste banquete. Hoje nós temos a nossa querida irmã Ana Veloso, minha irmã de coração, fizemos cursos juntos, membro da Federação Espírita Pernambucana. Para nossa preparação, para nossa harmonização, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da série Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. E a lição que nos toca é a lição 170, intitulada Domínio Espiritual. Isso está em João, capítulo 16, versículo 32. E diz assim: Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus. E aí Emmanuel nos coloca essa certeza de que o Pai está conosco, dizendo o seguinte, explicando esse versículo. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos chamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem obediência e que se julgam credores. Os superficialistas reclamam o objetivo de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano legalmente, mas Pilato não atemoriza. Respeitava as leis de Moisés, entretanto Caifás não impressionava. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominavam o coração. Cultivava com admiração, devotamento, o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe reduz ou lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. E, finalmente, sua lição de domínio espiritual é profunda, imperecível, revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila e elevada, a divina justiça e do coração fiel dirigido pela divina vontade. Como é importante essa certeza de que Deus é Pai e que nada acontece se nós não tivermos
o merecimento. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande diante dos desafios que a vida nos impõe. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, unindo os nossos corações, as nossas mentes, pedindo que Deus, Pai, nos abençoe, nos dê a paz, a serenidade, a certeza que nos acompanha na nossa caminhada evolutiva. Que possamos dispor do estudo do Evangelho da noite de hoje para serenar a nossa mente, sedimentando suas lições em nossos corações, para que possamos, diante dos obstáculos, diante das nossas responsabilidades, fazermos o melhor, à luz do Evangelho de Jesus, com os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos proporciona. É com essa certeza, Senhor, que aqui estamos na noite de hoje, pedindo que as nossas rogativas possam alcançar o Teu coração bondoso, nos acolhendo a todos. Isso posto, pedimos a permissão para darmos início ao Evangelho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus, que assim seja. E passamos assim a palavra à nossa irmã Ana Veloso, que vai nos conduzir no estudo da noite de hoje. Boa noite, todo mundo me escuta? Aí atrás também. Mais uma vez aqui na casa, que é uma casa que me recebe sempre com tanto carinho, o amigo Luiz e os outros amigos e amigas daqui. E que eu tenho o maior prazer de estar e me sinto já lisonjeada com os convites. E na noite de hoje foi pedido para que eu tratasse Aleluia, o Messias nasceu. E eu vou trazer para vocês, no tempo até 8h40, né, Luiz? Algumas reflexões que vão nortear aqui essa proposta, dizendo que sempre que eu me preparo para conversar com vocês, eu me preparo e eu converso com Jesus várias vezes, e com Deus, e com a espiritualidade amiga, e peço para que eu possa tentar, na minha modesta colaboração, trazer um pouco da vida e da história de Jesus. Mas eu vou trazer aqui um pouco de Jesus através dos olhos de Paulo. E vou contar um pouco da história do livro Paulo e Estevão, para a gente poder refletir sobre a importância de Jesus na nossa vida e a transformação que acontece quando a gente começa a perceber os seus ensinamentos e quando a gente começa a refletir e a viver. Dizendo tudo, que eu espero que hoje nós sejamos tocadas em algum grau pela presença de Jesus. E um espírito puro que reúne duas naturezas em si, que é a natureza humana e a divina, é o espiritual e o material. Dizendo isso, eu inicio também colocando que, para além de tentar apresentar o aniversariante, como disse o colega Luiz, um pouco do que ele dizia e do que ele ensinou e do que ele deixou no seu evangelho, o mais importante para mim e para a doutrina espírita é que a gente possa sentir Jesus em nós. Sentir e tentar viver Jesus em nós e viver o evangelho. Todas as semanas, quando a gente faz o evangelho, a gente pede para que o evangelho ele fique em nossa mente, nos nossos corações e penetre no nosso espírito, na nossa individualidade. Para que todo momento que a gente se depare com alguma questão
que nos toca, a gente seja aquele ser que recorre ao Evangelho de Jesus e pensa, né? Se eu agir segundo o Evangelho, se eu agir segundo o modelo e o guia, que é Jesus, como eu devo agir? Se fosse ele faria o quê? E aí, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, no capítulo 1, do conhecimento da lei natural, a questão 625, os decodificadores perguntam: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade responde: Jesus. Eu vou trazer a tradução do francês daqui a pouco. Mas na questão 625 tem um comentário também, que diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode inspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-se por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem. Oi? Estão me ouvindo aí atrás? Tá não? Tá? Sim. Que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Então, se a gente seguir o que rege a vida da alma, ou seja, a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, com base no que Jesus trouxe para nós, no seu Evangelho, e na sua própria vivência, esse cristianismo redivivo, um cristianismo que nos coloca face a face conosco e com os nossos irmãos do caminho. Então a gente pode seguir muito mais além nessa transformação. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Essa é a recomendação. Na tradução da questão, no francês, a resposta que a espiritualidade deu para Kardec, no Livro dos Espíritos, foi vide Jesus. Significa ver Jesus. Significa não apenas enxergar Jesus, mas ver. Ver vai além do enxergar. Ver significa dar sentido e significado. Então, o Espírito mais puro que já passou pela terra, Jesus, ele veio para conferir significado à nossa própria existência, à existência da humanidade. E aí, na Gênese, a gente tem, no capítulo 15, a Gênese é outro livro da codificação espírita, a gente tem os milagres do Evangelho, a superioridade da natureza de Jesus, que é uma superioridade que ela se coloca, não porque ele se colocava como melhor do que nós, mas porque, como Espírito puro, ele compreendia as nossas aflições e os nossos problemas, os problemas da humanidade. E ele se colocava de forma calma, tranquila, paciente. Era realmente um pastor de almas, um educador de almas, como alguns no Espiritismo denominam. E na Gênese se coloca assim: como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais na vida espiritual do que da vida corporal.
de cujas fraquezas não era passível. Quem conhece um pouco da história de Jesus, como nós, sabe quanto Jesus sofreu, quanto foi incompreendido, quanto foi desafiado, mas em nenhum momento se exasperou, se desesperou, agiu de forma inconveniente com aqueles que estavam o interpelando e o acusando, nos colocando que a fé verdadeira, como diz o próprio Evangelho, é aquela que desafia, inclusive, a incredulidade dos outros, do próximo. E que não existe uma fé verdadeira sem uma razão, sem o exercício pleno da razão. E Jesus nos ensinou também a pensar, a refletir, quando ele falava através de parábolas, quando ele falava de acordo com as condições de interpretação daquele povo, daquele momento histórico. E quando ele diz, através de parábolas, e quando ele coloca o amor a Deus, o amor ao próximo, ele nos traz uma verdade que é a verdade do Espírito, que fora da caridade não há salvação, que o amor é a salvação da nossa própria existência espiritual. Mas diz aqui também, na Gênesis, havia de viver mais da vida espiritual, Jesus, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo. Ele não era mais forte, mais esbelto ou mais atlético, né? Não era uma questão de força física, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Jesus, ele tinha essas duas dimensões, né? A dimensão divina e a dimensão humana, e essa dimensão espiritual, de espírito puro, fazia com que ele pudesse manipular o fluido cósmico universal, que é esse fluido onde todos nós e todas nós estamos mergulhados. É um fluido que forma o universo. E ele conseguia manipular esse fluido cósmico porque ele era muito espírito. E ele tinha essa faculdade. Por isso que alguns dos milagres de que se fala era também manipulação do fluido cósmico, manipulação dos elementos da natureza. Era a força de um espírito puro que conseguia perceber no ambiente, retirar do ambiente as forças energéticas capazes de fazer aqueles ditos milagres. E a fé inabalável e a conexão com Deus direta, que fazia com que Jesus, como espírito puro, pudesse operar como ele operou. E como ele disse para os próprios discípulos: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grãozinho, vocês conseguiriam fazer o que eu faço e muito mais. Então era uma questão também de fé. Era uma questão de uma fé que transbordava e que chegava e que contagiava, porque era uma figura extremamente magnética, uma figura que tinha uma energia de bondade, de paz, de amor tão grande, que onde ele chegava, as pessoas que estavam naquele local se sentiam tocadas pela sua influência positiva. E até hoje, basta pensar em Jesus. Se a gente fechar os nossos olhos e pensar em Jesus, eu tenho certeza que essa energia maravilhosa do amor
vai tocar as nossas mentes e os nossos corações, vai nos acalmar e vai trazer para a gente essa força, que é uma força que está em contato conosco. Eu sempre penso, eu me afasto de Jesus, eu me afasto da espiritualidade amiga em algum momento, mas nós nunca estamos desamparados nem desamparadas, nunca. Basta que a gente se aproxime, que eles estão aqui do nosso lado, que eles estão para nos fortalecer, que eles estão para nos compreender, para nos orientar. E é através da prece que a gente consegue se conectar com o alto, com Deus, com Jesus. É através da prece que a gente pode se aproximar também e das boas obras, das leituras edificantes e da prática da caridade, porque ele nos ensinou a fazer a caridade. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente despreendida, ela de certo lhe dava dupla vista. Ele via com os olhos carnais e ele via com o espírito. Não só permanente, como de excepcional penetração e superior, de muito a que o ordinário possui os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferiam imensa força magnética, como eu disse, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Imagine que se a gente tentar seguir Jesus como nosso guia, nosso modelo, como o Evangelho nos orienta e como a espiritualidade amiga nos orienta, a gente também pode se sentir com essa possibilidade de arregimentar corações, de fazer a caridade, de fazer o bem, e de sentir que quando a gente faz o bem, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós. Porque a força de uma boa ação, quando a gente já pensa nela, nós já estamos sendo beneficiados por essa energia que vai nos levar à ação. Então, já o pensamento no bem, o direcionamento para o bem, já provoca uma onda de vibração positiva, uma onda que chega até as outras pessoas. Tem gente que a gente conhece que diz assim, essa pessoa tem um magnetismo, tem um carisma, não é? Muitas dessas pessoas, elas têm essa capacidade, esse carisma, esse magnetismo, e esse magnetismo, esse carisma vem muitas vezes da fé. Elas podem pertencer a qualquer segmento religioso, mas a fé, ela transforma a gente. E muitas vezes, quando nós estamos preocupados, tristes, com os problemas do cotidiano, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente faz uma prece, quando a gente se conecta com Ele, quando a gente se conecta com Deus, a gente se sente como se as nossas energias fossem renovadas. É como se a gente tivesse colocado o plug na tomada, né? Uma carga de energia positiva para o bem. No Consolador, Emmanuel convoca: Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Por que ele diz isso? Eu ouso interpretar que, para além de adoração, o que Jesus quer de nós e Deus quer é a vivência do amor.
vale muito mais a prática, a vivência na caridade do que a contemplação e a adoração nos templos. Jesus disse nas suas andanças pela terra, ele nos deixou essa lição de que não precisava ir aos templos para poder se conectar com Deus, porque ele viveu com as pessoas que estavam nas ruas, nas casas das pessoas pobres da época. Ele acolheu aqueles que a sociedade discriminava. Ele conversou com avarentos. Ele conversou com pessoas que estavam doentes e que eram degradadas da sociedade, porque as pessoas tinham medo das pessoas que tinham hanseníase na época. E ele não teve medo de nada. Por quê? Porque ele era um espírito puro. E ele conhecia a alma humana profundamente. Um espírito que se preparou para vir para a terra com uma missão de acolher os corações combalidos. E nesse sentido, ele diz o seguinte: José Pacini diz que Jesus, o educador de almas, deu o exemplo. Ele não foi apenas um intermediador entre o homem e Deus. Ele instaurou um novo modo de viver, de se relacionar com a religião, não só nos templos, mas em comunhão com o próximo, nos sermões, nas caminhadas, nas casas das pessoas, em todos os lugares onde ele esteve. Conviveu com as pessoas como um simples carpinteiro e foi chamado de carpinteiro de forma pejorativa por aqueles que o acusavam na época. Ele ensinou que Deus está em todo o universo, não somente dentro dos templos, mas Deus está em todos os lugares e que nós podemos acessar a Deus a qualquer momento, basta que a gente se conecte com o alto através da oração. E ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar do universo, qualquer espírito e se conectar com Deus. E com essa frase, ele também, na nossa interpretação, diz que há uma pluralidade de mundos, uma pluralidade de espaços, locais, de casas, onde Deus está. Mas é preciso que a gente faça aquele movimento de encontrar Jesus, de se conectar com Ele. E ele disse também, o maior mandamento ao evocar: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A gente ouviu isso, né? Tem um capítulo do Evangelho que Jesus diz, eu não vim, que interpreta essa frase de Jesus, eu não vim destruir a lei. Porque a época da existência de Jesus, aqui no mundo, muitos estavam presos à lei mosaica dos 10 mandamentos. E eles não acreditavam, assim como Saulo de Tarso, personagem desse livro, que daqui a pouco eu entro nele, que Jesus era o Messias, enviado pelo Pai. Eles não acreditavam. E eles levavam a lei de mosaica, para eles o cumprimento da lei era tudo. Mesmo que para isso eles perdessem as suas vidas e as suas almas. Como eles interpretavam ao pé da letra.
E havia uma presunção de que o Deus único era o Deus dos exércitos, era um Deus punitivo. E Jesus veio trazer, complementar a lei. Ele não veio negar, né, nem destruir a lei, nem os profetas. Ele veio complementar, ele veio engrandecer, né, acrescentar. E ele disse que, não vindo destruir a lei, eu também venho dizer que Deus não é um Deus punitivo, é um Deus do amor. E Jesus diz o seguinte, né? No Evangelho também tem. Ouviste dizer, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos de vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, amar aos nossos inimigos é difícil, né? Mas o tempo todo, as lições de Jesus nos convocam a pensar e a seguir por esse caminho. E é esse o caminho que Saulo de Tarso vai seguir. E daqui a pouco eu chego lá. A celebração do nascimento de Jesus nos leva à reflexão de que precisamos nos ajustar à verdade anunciada por Ele. E novamente convocada pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Manuel Filomeno de Miranda, em Guilhões Partidos, evoca: a missão do Espiritismo é restaurar o Evangelho de Jesus para as criaturas. Essa é a nossa missão, é restaurar esse Evangelho, levar a reflexão através de uma doutrina que ela é, ao mesmo tempo, percepção e reflexão religiosa, filosofia e ciência. Então, nós somos convocadas pela doutrina espírita a refletir, não somente a seguir doutrinamentos ou proselitismo religioso. E nesse sentido, a gente pensa que a gente pode se aproximar de Jesus, porque Ele também nos convocava a fazer esse movimento de pensar, de refletir, não de impor, apesar de ser a verdade, de significar a verdade, a força da verdade, em todos os seus atos, em todas as suas palavras. Mas não era uma verdade que era imposta, era uma verdade que era naturalmente seguida por aqueles cristãos que, assim como alguns de nós, foram tocados por ele. Tocados pelo seu magnetismo, mas sobretudo pelo amor que transborda. Em Mateus a gente tem várias passagens com essa exortação ao amor, à caridade, à compreensão no Evangelho de Mateus, à benevolência, à paciência, tudo inspirado em Jesus. Tem uma lição muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lição da paciência. Não sei se vocês conhecem, que ela diz o seguinte:
sede pacientes, sede cristãos. E diz que a gente não deve se ficar aflito quando a gente sofre, mas a gente deve confiar e ter paciência. E que ter paciência também é ter caridade. E que a gente deve praticar a lei de caridade que foi inspirada pelo Cristo. E ela nos exorta a fazer uma caridade que vai além do material. Porque diz que a caridade que é direcionada aos pobres é a mais fácil. Mas existe uma outra forma de caridade que também é muito meritória, que é a de perdoar aqueles que nos provocam, aqueles que nos desafiam, aqueles que são os desafetos. Perdoar aos nossos inimigos. Então, é uma outra forma de caridade. E Jesus nos ensinou, quando ele foi interpelado, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me desafia? 7 vezes? Jesus diz, 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, devemos perdoar ilimitadamente. Aí vocês vão dizer, tu está falando aí, Ana, porque é fácil para você, era fácil para Jesus. Gente, não é fácil para ninguém. A gente vive num mundo cheio de complicações, um mundo complexo, né? Hoje, mundo que tem muitos conflitos, vivemos conflitos familiares, vivemos dores, passamos por um período extremamente difícil das nossas vidas, que foi o período da pandemia, e a gente começa já a ficar apreensivo porque os dados epidemiológicos da ciência que foram negados, né? Muitas vezes negados, mas que eles estavam corretos quando diziam para a gente se prevenir, usar máscara, vacina e tudo, que a onda pode voltar. Ficamos apreensivos, não é isso? Vivemos num mundo complexo, mas a gente tem que confiar. A gente precisa confiar na nossa própria capacidade de chegar perto do próximo, de acolher, de tentar entender, porque todas as vezes que uma pessoa nos interpela de forma negativa, ou não adequada, digamos assim, inadequada, a gente deve pensar, e eu estou dizendo isso para vocês e para mim, eu sou a primeira sempre, tudo que eu digo aqui é para mim, em primeiro lugar, que eu já estive nesse lugar. Então, a doutrina espírita, ela nos leva a pensar sobre isso, a nos colocar também no lugar do próximo. Porque eu poderia ter agido daquela maneira em outro tempo. Em outra vida, em outra existência, eu posso ter cometido aquele erro. Ou aquele crime, ou aquela situação contrária à caridade, como espírito imortal que sou. Hoje eu já tenho, digamos assim, uma orientação da doutrina e do Evangelho de Jesus que eu tento seguir, mas no passado, porque ainda estamos engateando nas nossas encarnações, eu posso ter cometido aquele mesmo erro. E Jesus, ele nos ensina a perdoar. Por quê? Porque ele também diz que a gente deve fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Então, se a gente quer perdoar, se a gente quer ser perdoado, isso está, inclusive, na oração do Pai Nosso. A gente também tem que aprender a perdoar. Não é fácil, mais uma vez eu estou dizendo, mas a gente precisa renunciar ao orgulho e renunciar à vaidade e ao egoísmo, que são as 3 chagas
que atrapalham a nossa evolução espiritual e moral. E eu vou entrar na história de Paulo, de Saulo, que agora é Paulo, né? Quando Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei. Nesse livro aqui, 1941, a primeira edição, Paulo Estevão, muitos de vocês talvez já tenham lido ou já tenham conhecimento, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo querido Chico. Esse livro é uma obra fantástica, do ponto de vista, se você observar por vários pontos de vista, inclusive do ponto de vista da própria escrita, de um português extremamente correto. Mas é uma obra fantástica, porque eu vou trazer só um fragmento muito rápido, muito pequeno, porque o tempo não me permite tratar mais. Mas é uma obra que nos leva a entender a força da transformação, da presença de Jesus nas nossas vidas. E eu fiquei pensando, a primeira vez que eu li, faz um tempo, eu ficava pensando, poxa, né? Saulo era um doutor da lei de Tarso, era um fariseu, tá? Ele tinha poder, vivia dentro da sinagoga, ele era perseguidor dos cristãos. Após a crucificação de Jesus, ele foi um perseguidor da Igreja do Caminho, dos primeiros cristãos. Ele torturava, mandava torturar para conseguir a delação de onde estavam os cristãos, para que ele pudesse perseguir, porque ele estava, a esse tempo, acreditando que Jesus não era Messias, que era uma fraude, e que os cristãos estavam desafiando a lei mosaica e, com isso, desafiando as leis de Deus. E ele acreditava muito nisso, porque ele acreditava em Deus e não acreditava que Jesus era o Messias. E Saulo ele dizia que os adeptos do carpinteiro, ele chamava os cristãos de adeptos do carpinteiro, os da Igreja do Caminho. E ele dizia também que ele intrigava muito Saulo, porque nas reflexões que ele fazia, quando ele se deparava, sobretudo quando ele conheceu Estevão, que foi um dos primeiros cristãos também. A história do livro é a história de Paulo, de Estevão e de Abigail, que era a irmã de Estevão. Estou dando um spoiler, viu? Mas é para quem não leu, ficar com vontade de ler. Essas três almas, elas se encontram no livro. E a trama, que é um livro psicografado, que retrata fatos que realmente aconteceram, né? E na trama dessa obra, Estevão era um cristão que pregava a boa nova na Casa do Caminho. E Saulo era esse doutor da lei, cheio de orgulho, de posses e perseguidor dos cristãos. E ele dizia que esses pregadores afrontavam a sua autoridade político-religiosa. E aí, depois de perseguir muitos cristãos e de cometer uma série de atentados, violências e tal, ele chega e ter decepções, desilusões, de perder o amor da vida dele, que era Abigail. Ele chega a uma conclusão de que ele tem que continuar perseguindo esses cristãos e outros, e ele vai pedir autorização para ir para Damasco, né? E para outras cidades, numa caravana de perseguição a Ananias e outros cristãos primitivos.
que, segundo a época, eram aqueles que eram adoradores do carpinteiro. E eles eram como se fossem, trazendo para palavras de hoje, uns charlatões, né? Que usavam o nome de Deus em vão. E aí, Saulo vivia muito atormentado. E ele se dispôs com 2 varões, no livro coloca assim, 2 servidores, aí para Damasco, passar pelo caminho de Damasco para seguir para as cidades, para procurar os cristãos e exercer a justiça. E ele vivia atormentado porque a verdade dolorosa, segundo Emmanuel Chico, é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios, ele era atlético, ele era, para os costumes da época, ele era uma pessoa atlética, uma pessoa, um homem jovem, cheio de poder, com vastos conhecimentos e recursos materiais. Mas ele era um dos vultos mais destacados da sua raça, segundo a narrativa da obra. Contudo, ele vivia na dor e no sofrimento, porque ele não conseguia ser feliz. Num dado instante, ele está no caminho de Damasco, quando mal despertara das angustiosas cogitações, porque ele estava em cima do cavalo, tinha os seus 2 servidores que o acompanhavam, e era um horário, um sol bem escaldante, e ele estava lá. E aí, nessas reflexões, pensando na sua vida, pensando em Abigail, que já tinha falecido, pensando na perseguição, ele se vê envolto nessas angustiosas cogitações, e ele se sente envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende com uma cortina sob pressão invisível e poderosa. E ele faz um esforço mental e ele tem uma vertigem. E aí ele quer pedir socorro aos servidores que estavam com ele começa a gritar: Jacob, Demétrio, socorram-me. Ele grita desesperadamente. E ele tem uma confusão de sentidos e ele cai na areia ardente. E a visão que ele tem parece se dilatar ao infinito. Uma outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera é rasgada e lhe desvenda, vê surgir a luz de um homem de majestática beleza, dando a impressão de que tinha descido do céu ao seu encontro. E aí o doutor de Tarso contempla com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se faz ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom inconcebível de doçura, o Senhor responde: Eu sou Jesus. Então o perseguidor se vê frente a frente com Jesus ressuscitado, segundo a crença da época, mas ele vê diante dos seus olhos, como num clarão, Jesus a lhe perguntar por que ele perseguia tanto. E aquele que era o perseguidor de cristãos, aquele que vivia duvidando da existência do Messias, que não acreditava que Jesus fosse o que ele era e o que ele é, se curvou diante da inevitável presença magnética, bondosa e poderosa de Jesus. Viu-se esse orgulhoso, inflexível,
doutor da lei, curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que norteavam sua vida. Afinal de contas, ele foi desafiado em todas as suas crenças por uma verdade que, durante o momento em que ela se manifesta, e um pouco posterior, torna Saulo de Tarso cego. Ele fica cego. Porque a verdade foi tão incrível e tão poderosa que foi como um clarão nos seus olhos. Ele perdeu a visão por algum tempo. E aí ele começa a pensar, diante dos olhos agora assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. Estevão, o cristão. A crença de Abigail, que era irmã de Estevão, a mulher que Saulo amava e que ele perdeu, ela também acreditava no Cristo. A crença era real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via ali, no esplendor de suas glórias, Jesus. E aí ele compreende que o Cristo lhe chamou por várias formas, assim como ele chama a gente todos os dias. O aniversário de Cristo é um momento também de chamamento para nós, esse período. É uma forma de nos convocar. E Jesus convocou Saulo. E Saulo se converteu e se transformou num apóstolo. Um apóstolo poderosíssimo, no sentido da força da divulgação do cristianismo. E ele se transformou e ele adotou um nome de Paulo. Vou correr um pouquinho, porque já está quase na hora de eu terminar. E ele se converteu e ele passou a ser chamado de o convertido de Damasco. Então, e ele sofreu todas as punições e perseguições que ele mesmo impunha quando ele era perseguidor como cristão. Ele foi humilhado na sinagoga, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi preso. Mas ele escreveu e ele perguntou também, ele se entregou e ele perguntou, Senhor, nesse momento, o que queres que eu faça? E Jesus o orientou, junto com outros cristãos, para que Saulo, que se converteu e passou a se chamar Paulo de Tarso, ele fosse um divulgador, um defensor do cristianismo. E ele trabalhou muito depois da conversão, até bem velhinho. Mas eu quero trazer para vocês aqui que o apóstolo dos gentios, naquele momento, ele renunciou a si mesmo para poder seguir o Cristo. Ele renunciou ao materialismo, ao orgulho, às posses, para poder seguir o Cristo. Um clarão aos seus próprios olhos. O chamamento que Jesus fez a ele, a convocação, ele atendeu. E eu vou trazer para vocês que esse apóstolo, ele escreveu uma das cartas mais lindas, mais belas de que a gente tem conhecimento. Porque, inclusive, quando ele estava, uma vez, certo momento da passagem do livro, ele pergunta a Jesus mas eu quero chegar em outros lugares, eu quero chegar junto a outros, eu quero chegar junto aos coríntios, eu quero chegar junto aos romanos,
Como é que eu faço? Eu não consigo dar conta de tudo. A gente não consegue estar em todos os lugares. Aí Jesus o aconselha a escrever para esses irmãos, para fortalecer o cristianismo através de suas cartas e mensagens. E para a gente terminar, eu vou ler para vocês aqui, para mim, uma das passagens mais belas, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é um trecho da primeira epístola, que ele fala da necessidade da caridade, porque aquelas cidades, elas viviam num conflito muito grande. Guerras, dificuldades da própria sociedade se organizar, falta de compreensão, desamor. Parece que a gente está vivendo parecido, mas os conflitos eram enormes naquelas regiões. E aí ele escreveu, e aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser consultar, é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade segundo Paulo. Vocês conhecem, mas a gente vai rememorar para encerrar. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada vai me servir. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus próprios interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita do mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Jesus nos ensinou também através de Paulo, fora da caridade não há salvação. Nesse momento que o aniversariante está aí, nos convocando, acho que a maior convocação que ele nos faz é a caridade, é o amor. E eu espero que vocês tenham sido tocados um pouquinho por esse chamamento de Jesus nessa noite, assim como eu tenho sido todos os dias e como eu fui ao preparar esse fragmento para trazer para vocês. Agradeço o convite, agradeço a paciência e que fiquem todos e todas com Jesus e com Deus. Boa noite.